Olá! Você já se viu numa situação na qual vê pessoas que considera menos inteligentes obtendo mais sucesso? Pois é, às vezes inteligência não é tudo. Fica aí que eu explico como sair dessa. Outro dia eu estava trocando fotos num grupo de WhatsApp que eu mantenho com meus colegas da turma do primário e apareceu uma de uma garota que na época tinha uns 12 ou 13 anos, hoje é uma jovem de 56 como eu, e vou chamar de Maria para não ferir susceptibilidades. Mas nome fictício, caso real. Ela era, na minha opinião, a criança mais inteligente da nossa turma. De lá para cá ela se formou, teve filhos, fez uma carreira profissional bem decente até, mas outras pessoas que eram nitidamente inferiores a elas na escola conseguiram chegar bem mais longe. Isso soa familiar? Talvez aconteça com você. Certamente acontece comigo, de ver pessoas ao redor que nos ultrapassam. E quando olhamos para elas, nos perguntamos, como assim? Eu sou melhor do que ela. O que eu estou fazendo de errado? E o fato é que a inteligência é um grande trunfo, sem dúvida, mas não é tudo. Depois de alguns anos de análise, e agora casado com uma psicanalista, cheguei à conclusão de que algumas pessoas intelectualmente talentosas não conseguem tanto quanto gostariam simplesmente porque, de uma forma muito sutil, boicotam a si próprias. E a boa notícia é que quando entendemos essa situação, temos a chance de mudá-la. Recentemente eu li um artigo da psicóloga Alice Boyce, autora do livro Mente Saudável, que ela elenca algumas atitudes que levam à autossabotagem. A mais relevante delas, na minha opinião, é que pessoas inteligentes tendem a se concentrar excessivamente no intelecto e desvalorizam outras habilidades, como a construção de relacionamento, por exemplo. Pessoas muito inteligentes, às vezes, veem o seu sucesso como inevitável, por causa justamente do intelecto, e não consideram importantes outras habilidades nas quais não são tão bem dotadas, digamos assim. Por exemplo, um indivíduo que acha difícil ser diplomático no local de trabalho pode tratar isso com negligência, em vez de entender que é uma habilidade essencial para o seu desenvolvimento profissional. Da mesma forma, alguém pode considerar que gentileza é fundamental para uma secretária, mas não necessariamente para um executivo, e aí não investe tempo e esforço para desenvolver essa habilidade. Só que hoje em dia, já se sabe que bons executivos precisam ser bons líderes, admirados, gostados pelos seus subordinados. Então não basta ser competente, precisa ser diplomático e gentil também. E o problema é que a maioria das pessoas tem um viés natural para capitalizar os seus pontos fortes. E inversamente prefere não tratar das áreas onde não são naturalmente fortes. Isso porque crianças brilhantes geralmente recebem muito reforço durante a sua formação. Estou vendo isso com a minha filha. Todo mundo diz toda hora como elas são inteligentes, como a sua inteligência é valiosa. Elas crescem achando que o sucesso é mais fácil para elas do que para os outros. Então é fácil entender que quando adultos eles continuem a concentrar no seu intelecto, né? Só que na maioria dos locais de trabalho, a gente precisa bem mais do que inteligência para progredir. Lá na Nasajon, por exemplo, um dos nossos valores é trabalhar com boa gente boa. Ou seja, as pessoas têm que ser gente boa no sentido de inteligentes, competentes, comprometidas, mas também precisam ser boa gente, no sentido de camaradas, simpáticas, agradáveis. Então, apenas se concentrar na sua maior força, em vez de talvez também considerar as suas fraquezas, é uma atitude clara de autossabotagem. E a solução para isso é usar os seus pontos fortes para superar as suas fraquezas. Então, se você é bom em aprender, aprenda habilidades que não são tão naturais para você. Você não precisa mudar a sua personalidade, só precisa de um plano de ação e de uma atitude genuinamente construtiva. Por exemplo, identifique 3 comportamentos específicos que mudariam o seu sucesso profissional e depois veja como abordá-los de uma forma prática. Um dos módulos do ERP Nasajon, por exemplo, faz exatamente isso, é a avaliação de desempenho. Ele identifica os pontos fortes e fracos de cada candidato, usando como ferramentas avaliações 360 graus, por exemplo. Então você pode configurar perguntas que sejam pertinentes para o seu ambiente de trabalho. Pode usar, por exemplo, as pesquisas da Great Place to Work. E a gente pode ajudar. Nós já ganhamos mais de 20 prêmios de melhor empresa para se trabalhar e sabemos como criar um bom ambiente de trabalho.
Então, se você quiser conhecer melhor o ERP na Zajon, não só o módulo de avaliação de desempenho, mas qualquer outro módulo para ajudar a desenvolver o seu negócio, me avisa e eu peço alguém do meu time para agendar uma demonstração sem compromisso. Basta você deixar uma mensagem lá no meu site, claudionazajon.com.br. Até a próxima.